E agora, falando nisso, falando em eleições, agorinha há pouco, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi às redes sociais, publicou 2 vídeos para se pronunciar sobre o episódio no Diretório Estadual do PL, lá no Ceará, no qual protagonizou um confronto com o presidente do partido no estado, André Fernandes. Michele é contra a aliança com o ex-ministro Ciro Gomes. A ex-primeira-dama afirmou que é vítima de ataques. Não me deixaram viver em paz no momento mais difícil da minha vida. Inclusive, ignorando o pedido que o próprio Jair escreveu em uma carta para que parassem com os ataques. Ele está sabendo de tudo e vê a situação que tenho enfrentado. Então hoje, a verdade vai iluminar o que foi escondido na escuridão das notícias falsas e nos ataques irresponsáveis. Michele também detalhou a questão política no Ceará. Mas para um estado em especial, ele não só pediu que eu fosse, ele me enviou como missão. Porque era um povo pelo qual nós dois temos um carinho muito especial. O povo cearense. E eu fui. O que aconteceu depois foi um dos dias mais difíceis da nossa vida. A medicação que o meu galego estava tomando deu reações inesperadas. Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. E isso resultou na transferência dele para a Polícia Federal. Meu marido foi arrancado de casa. Um dia que nós nunca esqueceremos. E logo depois desse dia, pessoas que se diziam fiéis ao meu marido, que se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Alguns desses influenciadores estavam nos Estados Unidos e de lá induziam pessoas ao erro e comandavam os ataques gratuitos covardes contra mim. E eu não conseguia entender por que estavam fazendo aquilo comigo. Eu estava fazendo exatamente o que o meu galego me pediu para fazer. Como alguém que diz amar o líder pode atacar a esposa que está cumprindo a missão que ele determinou? Michele questionou o apoio de André Fernandes, Flávio e dos irmãos do senador Ciro Gomes, depois das falas do ex-ministro à própria família Bolsonaro. Já que a aliança com o Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que só a mulher tem que ceder? Não dá para aceitar. E foi exatamente isso que me assustou quando cheguei a Brasília. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas estoides. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida. Procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação. Eu redigi uma nota, disse que lamentava se eles se sentiam afrontados, que respeitava a opinião deles, pedi perdão, mas disse também, e vou repetir aqui, que eu tenho o direito de achar errado uma aliança com quem sempre se declarou inimigo do pai deles. Tenho o direito de ser coerente com os valores que eu acredito. Eu não vou trocar valores por pragmatismo político oportunista. Também não estou impedindo ninguém de fazê-lo, mas acho errado fazê-lo no primeiro turno. Michele também afirma que Flávio não fez questão de seu apoio à candidatura à presidência. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro. E ainda assim, Michele reforçou o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.
Mesmo depois de todas essas coisas, eu abençoei a escolha do Jair e a pré-candidatura do Flávio, nas mesmas redes sociais nas quais ele e os irmãos me atacaram, e onde também foi publicada a entrevista dele me chamando de desrespeitosa e autoritária. Como eu disse, Adalberto Piotto, nós começamos com vocês. Foram 2 vídeos de quase meia hora cada, enfim, depois convido a audiência a acompanhar na íntegra. A gente selecionou alguns trechos aqui mais fortes desse verdadeiro desabafo aí da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela começa o vídeo dizendo que estava calada, queria proteger a família, mas ela em dado momento disse assim, mas agora não dá mais. E aí ela começa, então, ela diz que tentou ficar quieta, mas agora ela parece que quer passar tudo a limpo, enfim, e traz vários episódios. Talvez o principal, aquele que ganhou uma grande repercussão, foi aquele confronto com o presidente do PL no estado do Ceará por conta da divergência ali entre o apoio a Eduardo Girão e Ciro Gomes em relação ao governo do estado. Tem um lado da política que é pessoal e o outro que é pragmático. Vamos lá. O pessoal, ela decidiu colocar tudo isso publicamente. É direito dela? É. Agora, o lado pragmático da política diria para você não ficar lavando tanta roupa suja em público. Essa é a questão. Eleição se ganha com votos. E você precisa juntar as pessoas todas. E obviamente, esse é o principal discurso da oposição, mesmo nos outros candidatos que não são do PL e tudo mais, estou me referindo ao Zema, que é do Novo, estou me referindo ao Caiado, todos os outros dizem que o grande objetivo é tirar o governo do PT, que está acabando com o Brasil. A gente sabe, a gente divulga aqui os números todos. Se havia algum momento para fazer, esse momento, na minha opinião, já deveria ter sido lá atrás. Fazê-lo agora só esquenta esse debate. A questão é que, no final, ela diz, não, mas eu vou apoiar o Flávio e, digamos, honrar o apoio que o presidente Jair Bolsonaro deu. Os votos dessa direita, dessa nova direita brasileira, os votos pertencem a Jair Bolsonaro. E aí a gente percebe como a coisa foi armada. A prisão do Jair Bolsonaro, a forma como se deu, a pressa com que se fez um julgamento, completamente atropelado e tudo mais, era para tirá-lo do jogo. Se ele estivesse publicamente aceitando, podendo receber pessoas, ou nem preso, inclusive, podendo viajar ao país e conversar com aliados, muito dessas coisas seria evitado. Fica todo mundo com 10 minutos, 15 minutos e vai lá, não pode isso, não pode aquilo. Aliados de primeira mão não podem falar. Quantas vezes, por exemplo, o Rogério Marinho, que é um senador, ministro do Bolsonaro, é hoje o coordenador nacional da campanha do Flávio Bolsonaro, pôde falar com o presidente nos últimos tempos? Não, é tudo via Flávio e agora a Michele, que convive, obviamente, com o marido. Em política, lavar roupa suja não ajuda muita coisa. Porque se o interesse final é derrotar o governo que aí está, você vai lá e se contém. A decisão dela de falar gera, obviamente, uma série de ruídos que vão ter que ser negociados a partir de agora. A questão do Ceará, e é uma questão particular, porque o Ciro Gomes tinha frases, obviamente, mais duras, mas política você faz com quem não discordava de você em torno de uma causa comum. A causa comum maior é tirar o PT do governo no Ceará e tirar o PT do governo de Brasília. Pronto, o governo de Brasília, estou dizendo, o governo brasileiro. O que muito ruído só gera problema. Uma oposição que, convenhamos, já tinha um barulho muito grande para administrar e que estava, digamos, passando por isso. Não acho que isso vá causar, sinceramente, grandes problemas, desde que a oposição se concentre agora em discutir só o que interessa ao Brasil. E não é a briga do clã Bolsonaro, internas da família. O que interessa ao Brasil são propostas de economia que se contrapõem objetivamente ao que faz o governo Lula e que demonstrem claramente que pode entregar um país melhor aos brasileiros. Falando com o brasileiro que hoje, não que vai votar no Flávio ou na oposição, o brasileiro que ainda acha que vale a pena votar no Lula. É esse brasileiro que precisa receber um recado não de pacificação, mas de proposta melhor para o país. Augusto, politicamente, como é que você avalia esse gesto aí da Michele Bolsonaro de gravar quase 1 hora de vídeos? Mostra, como lembrou o Piotto, que a direita brasileira tem uma certa dificuldade, para ser brando, para entender o beabá da política. Sim. Desapareceu agora a figura do negociador, no melhor sentido, como foi o Tancredo Neves, capaz de fazer com que a direita se entenda. A Michele Bolsonaro pode ter todos os motivos para dizer o que pensa, mas justamente no momento em que tem a briga do Lula com o Jacques Wagner. Sim. Amanhã, qual será a manchete dos veículos de comunicação privatizados? Claro.
Qual vai ser? É hora de brigar. Então eu digo isso a todos os envolvidos na briga, né? Nós tivemos na Segunda Guerra Mundial o entendimento entre Roosevelt, Churchill e Stalin. Ele se entendeu com Stalin, porque o inimigo principal era a Alemanha nazista. O inimigo principal, botem isso na cabeça, todos, é o governo Lula e sua quadrilha. Esse é que tem que ser combatido. A gente vê pronunciamentos dos dois lados quando brigam, aqui, que não mencionam, sequer mencionam o Lula. Não é assunto, o Jacques Wagner não é assunto, não é hora, não deveria haver motivo, deveria haver um entendimento. Mas isso é um entendimento quanto ao inimigo principal, quem é que deve ser vencido. Tá? Esse tipo de tendências divergentes, isso existe em qualquer partido, tudo bem. Mas você tem que saber também a hora de brigar. Isso beneficia quem? Quem é o beneficiário dessa briga toda? O Lula. Ana, eu quero ouvi-la também. Será que ela deve ter conversado com o marido, Jair Bolsonaro, para gravar esses vídeos. Ela, inclusive, em dado momento, diz que o Flávio vai à casa deles, né, toda semana para falar com o pai, mas que eles não têm conversado sobre essas questões. Vai dar margem a todo tipo de interpretação. Exatamente, mas eu me pergunto, ela conversou com o marido para gravar esse vídeo de 1 hora? Será que Jair Bolsonaro deu anuência, concordou? Porque ali acho que tinha um roteiro ali bem coordenado ali do que ela do que ela gravou nesses 2 vídeos, né, Ana? Trazendo aí todo o histórico do confronto com o PL. Pois é, Paula, isso provavelmente a gente assume que o vídeo de hoje tenha tido o aval, né, do presidente Bolsonaro. Eu vou trazer alguns pontos aqui, Paula, para fazer um convite à nossa audiência para a gente fazer uma reflexão madura, propositiva, porque a direita no Brasil a gente está precisando e temos uma oportunidade única em outubro desse ano, porque o PT está derretendo em todas as formas, né? Na política, na economia, no discurso, enfim. E há uma janela muito importante para a América Latina. Estamos falando aí da América Latina se endireitando, não é mesmo? Então, nós precisamos tirar um pouco da frente, né, o pompom de torcida Fla-Flu, ou eu sou contra a Michelle, ou a favor da Michelle, eu sou contra os filhos, a favor dos filhos, e tentar trazer alguns pontos de reflexão aqui, Paula. Primeiro, eu acho importante a Michelle mencionar a carta do presidente Jair Bolsonaro, porque ele, de fato, fala na carta que era necessário cessar os ataques, e o presidente Bolsonaro usou essa palavra, ataques, para uma agenda, para que todos nós nos uníssemos em prol de uma agenda para o Brasil. Outro ponto que eu entendo da Michelle é em relação ao Ciro Gomes. Nós estamos diante de ou Ciro Gomes ou Eduardo Girão. Eu acho que entre os 2 nomes, mas o Girão não tem força no Ceará. Mas quando nós teremos forças no Ceará? Quando nós teremos forças na Bahia se a gente falar, mas Jacques Wagner manda na Bahia, então vamos desistir. Em relação a isso, nós precisamos lembrar que foi o PDT do Ciro Gomes que colocou aquela ação no TSE para tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Então, hoje o Bolsonaro é inelegível por causa do PDT de Ciro Gomes. O Flávio, o senador, mesmo diante de tudo isso, ele fez um vídeo em janeiro desse ano e tentou jogar tudo isso para o lado, fez um vídeo, mencionou o nome da Michelle, mencionou o nome do Nicolas, do Tarcísio, e disse que o inimigo comum era o PT. E é nisso que eu acho que a gente tem que focar, nessa proposição do Flávio Bolsonaro de janeiro. O problema é que há, sim, como a Michelle fala, né, pessoas em torno da campanha do Flávio Bolsonaro, não digo nem da campanha.
Tem pessoas em torno do Flávio que jogam até personagens e nomes importantes da campanha do Flávio nesse caldeirão de desavenças, de imaturidade. A Michele Bolsonaro também questiono o timing desse vídeo, né? Agora o Flávio também deu uma subida de novo nas pesquisas, mas a Michele ela traz um ponto importante na campanha do Flávio, que é o voto feminino, que é o voto evangélico. Então nós precisamos compor de alguma forma tudo isso. Se há críticas ácidas, ataques, muitos falam por parte da Michele em relação aos filhos, mas há por parte dos filhos também em relação a Michele. Eu acho que essas desavenças elas precisam, de alguma forma, serem acalmadas. As pessoas precisam respeitar a carta do presidente Jair Bolsonaro, pedindo para que todos os ataques de qualquer lado, que eles cessem. Eu repito, Paula, nós temos uma janela no Brasil que o presidente Donald Trump soube aproveitar aqui nos Estados Unidos em 2024. Ele chamou para sua base pessoas que não gostavam dele, pessoas que não votaram nele em 2016, que não votaram nele em 2020, e ele ficou de braços abertos e disse: tudo bem você não gostar de mim, como o próprio vídeo do Flávio disse, né, o vídeo de janeiro desse ano. Então, eu acho que os dois lados, tanto o lado da Michele quanto o lado do Flávio, os dois lados têm pontos importantes para serem trazidos nessa janela única que a gente vai viver em outubro desse ano. E isso precisa ser apaziguado, porque o Brasil, Paula, não aguenta mais 4 anos de PT. Nós vamos ter que precisar deixar as desavenças do lado e aproveitar essa oportunidade em nome do legado do presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que muita gente fala, mas os filhos não são igual o pai, mas a esposa não. O Jair Bolsonaro realmente não tem igual Jair Bolsonaro nem a força política e o capital político do presidente Jair Bolsonaro. Mas, repito, Paula, nós vivemos isso aqui em 2024 e é isso que eu queria trazer para a nossa audiência. Essa janela que nós tivemos aqui em 2024, com muita gente que não gostava do candidato Trump, que falou, olha, é uma janela única, não dá mais para 4 anos de Joe Biden. E é preciso trazer maturidade para esse debate, para a gente aproveitar essa janela em outubro. Porque 4 anos disso que nós estamos vivendo, a gente não vai aguentar. Além do mais, Paula, que o próximo presidente, se eu não me engano, são quatro nomeações para o Supremo Tribunal Federal. Imaginem mais 4 nomeações de Luiz Inácio Lula da Silva. Meu Deus!